Quero desafiar você nesta noite a sair daqui mais forte do que você chegou. Vou falar de novo, vou desafiar você nesta noite a sair daqui mais forte do que você chegou. Esse mês nós estamos trabalhando com uma série de palavras com o tema avançar para crescer. É como se fosse uma corrida, como se nós tivéssemos um obstáculo, um objetivo a alcançar, que nós tivéssemos que avançar, acelerar esse processo. Eu tenho certeza que durante todo esse mês você aprendeu várias estratégias de como avançar, de como crescer. Eu tenho certeza que nesse mês várias promessas foram colocadas sobre sua vida. E hoje, no último culto do mês de março, eu estava meditando sobre esse tema e pensando sobre tudo isso, e me veio um texto ao meu coração. Se puder abrir a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 18. Segunda Pedro, capítulo 3, no versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: antes, repita comigo, antes. Depois desse antes tem uma vírgula. Por isso que é um destaque, antes. Repita comigo de novo, antes. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, como no dia da eternidade. Amém e amém. Antes, diga comigo bem forte, antes. Crescei na graça e no conhecimento. Você pode chegar diante de uma pessoa e fazer o maior de todos os treinamentos para ela, treinar ela a alcançar um objetivo. Você pode mostrar onde está o final da corrida, o objetivo a ela alcançar. Você pode dar para ela o melhor treinamento. Mas se naquele dia da grande corrida, no momento que deveria avançar e crescer, se essa pessoa estiver fraca, se ela não estiver espiritualmente forte, ela pode ter tido o melhor treinamento que houve. Ela pode saber o caminho de cor, mas se ela não estiver forte o suficiente, ela não vai alcançar o seu objetivo. Ela não vai avançar e não vai crescer. E nós precisamos estar espiritualmente fortes. Nós vivemos um tempo onde as pessoas, elas se tornam muitas vezes fracas, elas são desanimadas com facilidade, elas esmorecem no seu propósito, no seu objetivo com muita facilidade. E quando nós temos o tema crescer para conquistar, crescer e avançar, e o tema aqui diz antes, crescei na graça e no conhecimento, quer dizer que é uma crescente, quer dizer que é algo que nós temos que todos os dias buscar ser espiritualmente forte. E ninguém nasce da noite para o dia da forma completa, ninguém é forte da noite para o dia. Tudo aquilo que não cresce no ciclo normal da vida gera uma anomalia. Se eu tivesse nascido já do tamanho que eu sou, seria uma anomalia. Quantos cristãos aqui, os pastores são prova de pessoas que se convertiam da noite para o dia. Vocês viam e gritavam e rolavam, de repente não estão mais aqui, porque aparentemente eram fortes, mas espiritualmente eram fracos. Quem está entendendo até aqui, diga amém. E nós precisamos, e a palavra de Deus nos diz de forma muito clara: ninguém nasce já com a estatura completa. É um processo na vida do cristão. Romanos 1,17 diz que nós vivemos de fé em fé. Diz que a nossa fé precisa aumentar a cada dia. A fé de ontem é uma, a de hoje precisa aumentar, a de amanhã será maior ainda. Oséias 6,3 diz assim: sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
2 Coríntios 3,18 diz que é de glória em glória, essa glória aumenta a cada dia na nossa vida. Lucas diz que Jesus crescia em graça e em conhecimento. E Filipenses 3,14 diz que nós devemos seguir e prosseguir para o alvo. Se nós queremos avançar e crescer, nós não podemos ficar parados, não podemos ficar estáticos. Nós precisamos crescer a cada dia espiritualmente. E essa é a minha intenção nessa noite, fazer você sair daqui mais forte do que você chegou, te dar talvez alguns elementos que vão te fazer ficar espiritualmente mais forte. E nós vemos e conhecemos dentro da caminhada cristã, convivemos com muitas pessoas. O texto diz ali: antes crescei na graça e no conhecimento. Muitos crescem na graça, mas não crescem no conhecimento. Tem 10 anos de igreja e continuam tendo atitudes de pessoas que acabaram de se converter. Outros não crescem na graça, crescem somente no conhecimento. Conhecem tudo de Bíblia, mas não praticam nada. Outros não crescem na graça, não crescem no conhecimento, são levados por qualquer vento, qualquer dificuldade derruba, qualquer dificuldade desanima, qualquer dificuldade o rouba do propósito, qualquer dificuldade vai impedir de crescer. Mas hoje, em nome de Jesus, você sairá daqui espiritualmente forte, amém? Posso ouvir um amém bem forte? Nós sairemos daqui espiritualmente fortes. E eu quero passar alguns elementos para você, que vai te fazer sair daqui espiritualmente, ou então com uma receita, para que, se você seguir, você vai sair daqui espiritualmente forte. E quando eu falo para você de elementos, é igual fosse passar uma receita de pão para você. O pão vai óleo, vai margarina, vai trigo, vai ovos. São os elementos para fazer o pão, e vai o fermento. Agora, você já pensou você esquecer do fermento? Vai sair aquele pão amassado desse tamanhinho. Deveria ser um pão desse tamanho, sai um pão desse tamanhinho, fininho. Então, esses elementos são todos um conjunto. E se você seguir todos eles, eu tenho certeza que você vai sair daqui, e amanhã você estará espiritualmente forte. Eu gostaria de hoje vir aqui e pregar uma palavra para você, onde você ia sair daqui arrepiado, onde você ia chorar. Puxa, que culto abençoado! Mas quando você sair daquela porta, que o inimigo estiver esperando para te passar uma rasteira, a pergunta é: o que você aprendeu neste culto? Por isso eu quero nessa noite passar alguns elementos para você, que vão te fazer sair daqui espiritualmente forte. E o primeiro elemento que eu queria passar para você é um desejo de querer crescer na graça e no conhecimento. Desejo de querer crescer. Quem deseja isso? Ser espiritualmente forte. Não ser abalado por nada, não desanimar por nada, não esmorecer na sua fé por nada. Aquilo que é prioridade no seu coração determina as tuas ações. Aquilo que é prioridade no teu coração determinará as tuas ações. Se você deseja realmente de todo o coração ser espiritualmente forte, as tuas ações irão de encontro a esse objetivo. Agora, se você simplesmente acha que da noite para o dia você será um cristão fortalecido, da noite para o dia algo vai acontecer que nada vai te abalar, isso não vai acontecer. O desejo, o teu posicionamento, o teu posicionamento é que faz a diferença. O teu espírito, manter o teu espírito em pé. Quando chega um momento de dificuldade, um momento de luta, você tem duas opções. Ou você baixa a sua guarda, ou você desanima, baixa o teu semblante, ou você se mantém com o teu espírito em pé e tem esse objetivo, esse desejo de querer crescer, e diz diante da luta: tudo posso naquele que me fortalece.
Eu bem sei em quem eu tenho crido. Eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor. Isso é o desejo de alguém que quer ser espiritualmente forte. Alguém que realmente quer crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então o primeiro elemento é você desejar. O segundo elemento é busca na palavra. Muitos se apegam somente a uma leitura da palavra. Mas a própria palavra diz: medita na palavra de dia e de noite. Ele não diz assim, lê a palavra de dia e de noite, mas sim medita. Para que o Senhor te fortaleça, para que você conheça as promessas que estão disponíveis para você, para você ver que não há motivo para que você seja espiritualmente fraco. Esse é o segundo elemento. O terceiro elemento é uma busca de relacionamento profundo com Deus. Muitos têm um relacionamento superficial com o Senhor, de culto em culto, de célula em célula, de momentos de dificuldade em momentos de dificuldade. Como você crescerá na graça e no conhecimento do Senhor sem um relacionamento profundo com Ele? Como você crescerá? O Senhor conhece o nosso coração e nós também precisamos conhecer o coração do Senhor. Há mais ou menos, eu tinha esquecido desse detalhe. Meu menino tem algumas dificuldades, então a gente precisa fazer um tratamento. Acaba saindo um pouco alto esse tratamento. E eu acabei, sei lá o que passou na minha cabeça, mas por um momento acabei reclamando: puxa vida, tem que pagar tudo isso, tem que estar pagando todos esses tratamentos. E o Senhor conhece o meu coração, mas eu tinha esquecido da minha conversa, do meu relacionamento profundo com Ele. E Ele me fez lembrar. Lembra lá naquela UTI que você falou comigo e você me disse: deixa Ele comigo, não importa o que nós passaremos juntos, só deixa Ele comigo. Eu deixei Ele com você. E Ele só tem autismo. Então, ao invés de reclamar, agradeça. Ele me conhecia. E naquele momento, talvez ali eu estava querendo entrar num processo de ficar espiritualmente fraco. Ele falou: ei, levanta a tua cabeça, porque você está com a promessa nas tuas mãos. Você está com o teu filho, porque você pediu ele. E naquele momento o Espírito fica em pé novamente. Fala: Senhor, estou com o meu filho, ele está aqui, ele é maravilhoso, é uma bênção na minha vida. Quem está entendendo até agora, diga amém. Quando você tem um relacionamento profundo, não artificial, não superficial, nada foge ao controle do Senhor. Tudo está nas mãos dele, e você passa a confiar nele. Quando você confia nele, aquela luta, aquela dificuldade não te coloca para baixo. Você permanece espiritualmente forte, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, amém? O quarto elemento, até marquei um texto aqui, veja o quanto isso é sério, você crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Salmos 27, versículo 4 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e isso a buscarei, que possa morar na sua casa, na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura, graça, e aprender no seu tempo, conhecimento. Uma coisa pedi ao Senhor, isso buscarei. Fala de crescer, de avançar, de buscar e ir em diante, para crescer na graça e no conhecimento. E eu digo que nesta noite você sairá daqui um cristão muito mais forte, muito mais maduro do que quando você entrou aqui. As lutas que te abalavam não vão te abalar, amém?
O quarto elemento: quem quer crescer na graça e no conhecimento precisa buscar relacionamentos. Como assim, pastor, relacionamentos? Nenhum membro sobrevive fora do corpo. E uma maneira de você ser espiritualmente fraco é você estar unido ao corpo. Hoje o que nós mais vemos são pessoas dizendo: não, eu não preciso de célula, eu não quero participar de célula. Nossa igreja é uma igreja em célula. Não, eu não preciso de ninguém aqui cuidando de mim, eu quero caminhar sozinho, eu só quero ir no culto, voltar para minha casa. Mas eu digo para você que nenhum membro sobrevive fora do corpo. A minha mão está aqui gesticulando. Se eu cortar minha mão e deixar ela aqui, ela não se move nunca mais. É igual nós fora do corpo. Por isso precisamos estar conectados com a igreja, ligados com a visão, estar debaixo da cobertura de alguém. Porque quando vem um momento de dificuldade, você não está sozinho. Quando vem um momento de luta, não tem ninguém para estender a mão para te tirar daquele lugar de dificuldade. Se você quer ser uma pessoa espiritualmente forte, crescer na graça e no conhecimento, se envolva, não queira andar sozinho, esteja debaixo de uma cobertura. O quinto elemento que nos faz ser espiritualmente fortes é quando nós pregamos a palavra. Eu sempre digo para algumas pessoas que às vezes fecham a sua célula, ou digo para algumas pessoas que estão naquele processo, mas que ainda não decidiram em abrir sua célula, eu falo: comece a pregar a palavra. Porque quando você prega a palavra, primeiro você prega para si mesmo. Aquela palavra que você prega, você se fortalece nela. Ela vira profecia nos seus lábios, ela vira a palavra de Deus nos seus lábios. Quando nós pregamos a palavra, nós conhecemos o poder do Evangelho. E aí nós pregamos a palavra, nós começamos a ver que as pessoas começam a se converter. Nós vemos pessoas mudando de vida porque nós pregamos a palavra do Senhor. Nós vemos pessoas sendo transformadas e aquilo vai nos fortalecendo. E quanto mais nós pregamos, mais nós vemos mudança de vida, nós mais vemos transformação, e nós queremos cada vez mais nos fortalecer nisso para poder continuar pregando a palavra. Você é a boca de Deus nesse lugar, amém? O Senhor vai te usar para ganhar muitas almas. Se você quer ser forte espiritualmente, comece a pregar a palavra a tempo, a fora de tempo. Comece a experimentar o poder do Evangelho transformador. Isso vai te fazer espiritualmente forte. Isso vai te fortalecer a cada dia. Quem está entendendo, diga amém. Se fortaleça na palavra. Se fortaleça a cada dia. E o sétimo elemento é: seja praticante da palavra. Não adianta somente pregar a palavra, mas temos que ser praticantes. Tiago 1:22 diz isso, que nós não podemos ser somente ouvintes, temos que ser praticantes da palavra. A palavra de Deus, ela é regra para a nossa vida. Aqueles que crescem espiritualmente são praticantes. Essas são as marcas de algumas pessoas que são espiritualmente fortes. Não adianta você ter pego todo esse mês todas as estratégias que foram passadas, todas as promessas, se você não está fortalecido. Você não vai alcançar, você não vai conquistar aquilo que já está disponível para você, se você não estiver espiritualmente forte. Eu tenho aqui de forma rápida algumas características de um cristão forte. Um cristão forte suporta o fraco. Pastor, como assim? Eu lembrei de um exemplo que eu ouvi uma vez. 2 irmãos da igreja se encontraram e estavam conversando. E eu vou usar a mesma história para determinar um cristão fraco de um cristão forte. E aqueles 2 irmãos da igreja conversando, e um deles fala para o outro bem assim: sabe aquele irmão que sempre estava com você? Você soube que ele saiu da igreja? Ah, sim.
por sua causa. Não tem nada a ver com isso. Não fiz nada. Essa é a atitude de um cristão fraco. Mas um cristão forte, quando ele ouve um assunto como esse, quando ele ouve uma situação como essa, qual é a atitude de um cristão forte? Foi por minha causa, eu vou atrás. Eu não posso aceitar isso. Um cristão forte não leva mágoa, não leva rancor para casa. Um cristão forte, ele perdoa. Um cristão forte reconcilia. Um cristão forte não é pego despercebido. Um cristão forte, o Senhor revela as astutas ciladas do inimigo sobre ele. Um cristão forte não vive para agradar a si mesmo, mas vive para agradar o Senhor. Não se preocupa com a sua própria vontade, mas que a vontade do Senhor prevaleça sobre a vida dele, porque a vontade do Senhor é boa, é perfeita, ela é agradável. Um crente forte, você não vê ele falar em derrota. Um crente espiritualmente fraco, quando você vai conversar com ele e pergunta como estão as coisas, e fala para ele: puxa, fiquei sabendo que você está passando por uma luta. Pois é, irmão, estou passando por uma luta. Pensa na dificuldade. E aquilo quase que você se abraça com ele, chora os dois juntos e para. Mas um cristão que cresce na graça e no conhecimento do Senhor, e alguém chega e fale para ele bem assim: fiquei sabendo que você está passando por uma luta. Estou sim, mas saiba que os dias dessa luta estão contados, porque o Senhor é a minha força, Ele é a minha fortaleza, ela é a minha rocha. Essas são atitudes de cristão verdadeiramente fortes. E só tem uma maneira. O pessoal do Ministério do Louvor pode já ficar pronto para mim aqui, por favor. Só tem uma maneira de você ser espiritualmente forte. 2 Samuel 22, versículo 3, diz assim: o meu Deus é a minha rocha, em quem me refugio, é meu escudo, meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salva dos violentos. 2 Samuel 22, 33 diz assim: é Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Salmo 31, versículo 2 e 3 diz assim: inclina os teus ouvidos para mim, vem me livrar depressa. Sê a minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha e minha fortaleza, por amor do teu nome me conduz e guia-me. Isaías 12, 2: Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força. Como que eu consigo ser espiritualmente forte? Repita comigo: toda a igreja, na presença do Senhor. É só na presença dele que você será espiritualmente forte. Sabe como que a dificuldade financeira não vai te abater? Se você estiver na presença do Senhor. Se você estiver na presença dele, você vai confiar que tudo está no controle. Você não vai se sentir sozinho. Sabe como que a enfermidade não vai te colocar para baixo? Se você estiver na presença do Senhor. Sabe como que o inimigo não vai te abater, não vai colocar ciladas na tua vida, não vai te derrubar? Se você estiver na presença do Senhor. Quem quer sair daqui espiritualmente forte hoje? Eu gostaria de convidar vocês a nós entrarmos na presença do Senhor, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha, Ele nos fortalecerá.
Fique em pé, por favor. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vocês acabaram de assistir um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva lá. Se você puder, clica no sininho lá para você receber notificações sempre que nós colocarmos um novo vídeo. Deixaremos aqui 2 sugestões de novos vídeos para você edificar a sua fé, para você crescer na sua fé. Que Jesus abençoe você sempre.